Vá embora, seu velho cachaceiro. Não preciso mais de você para nada. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça todas as noites antes de dormir. Imaginem ouvir isso do seu próprio filho, do menino que você ensinou a andar, a quem deu tudo na vida. E o pior, ele me disse isso exatamente 3 dias depois do funeral da minha Helena, minha companheira de 40 anos, enquanto eu ainda tentava juntar os cacos do meu coração partido. Meu nome é Silvio Nogueira, tenho 68 anos e nunca pensei que nessa altura da vida teria que recomeçar do zero. Construí um império imobiliário aqui em São Paulo com minhas próprias mãos, superando obstáculos que vocês nem imaginam. O alcoolismo foi um deles, não escondo isso de ninguém. Por anos a bebida quase destruiu tudo que eu amava, mas consegui me reerguer. Estou sóbrio há mais de 2 décadas. Venci esse demônio interno, mas parece que meu filho Maurício nunca aceitou minha recuperação. Para ele, serei sempre o velho cachaceiro. Quando Helena descobriu o câncer, foi como se o mundo desabasse sobre nós. Lutamos juntos por 2 anos, mas a doença avançou implacavelmente. Nos últimos meses, de cama no nosso quarto da mansão do Morumbi, ela ainda se preocupava mais comigo do que com ela mesma. Silvio, ela dizia segurando minha mão com aquela força que só uma mulher como ela tinha. Cuide-se quando eu não estiver mais aqui. Nosso filho, ele não é como pensamos. Eu não entendia completamente o que ela queria dizer. Claro, Maurício tinha seus defeitos. Ambicioso demais, impaciente, sempre querendo resultados rápidos nos negócios. Mas daí a imaginar que ele me expulsaria da minha própria casa. Jamais. O funeral foi realizado na Igreja Nossa Senhora das Graças, em Pinheiros. Chovia muito. O céu parecia compartilhar da minha dor. Observei meu filho durante toda a cerimônia, sempre cochichando com Débora, sua esposa. Os dois mal disfarçavam sua impaciência, como se aquele momento solene fosse apenas uma obrigação a cumprir, antes de colocar as mãos no que realmente interessava: o dinheiro. Voltamos para casa em silêncio. Passei a noite em claro, relembrando cada momento com Helena. Foi quando amanheceu que Maurício bateu na porta do meu quarto. Ele segurava alguns papéis e tinha um brilho estranho no olhar. "Pai, precisamos conversar sobre a situação da casa", ele disse, sem nem perguntar como eu estava. "Que situação, filho? Sua mãe acabou de partir." "Exatamente. E segundo este documento preliminar do testamento, herdei 50 milhões e todas as propriedades, incluindo esta casa." Fiquei atônito. Não pelo dinheiro em si. Helena e eu sempre conversamos sobre como dividir nosso patrimônio. O que me chocou foi a frieza, a pressa. "Você precisa sair em alguns dias", continuou ele. "Já tenho planos para reformar tudo." Quando perguntei se poderíamos esperar a leitura oficial do testamento, foi aí que ele explodiu, revelando o que realmente pensava de mim. "Vá embora, seu velho cachaceiro. Não preciso mais de você para nada." O que ele não esperava era a minha reação. Em vez de me abalar, comecei a rir. Uma risada sincera que o deixou desconcertado. "Você leu todo o testamento, filho?" Perguntei calmamente. A confusão no rosto dele foi impagável. Peguei apenas algumas roupas, fotografias de Helena e saí daquela casa que construímos juntos. Não por medo ou fraqueza, mas porque sabia que em breve a verdadeira lição que Helena planejou seria revelada. Enquanto dirigia meu velho Volvo para a Vinícola Campos, propriedade do meu amigo Bernardo em Serra Negra, lembrei de todas as vezes que Helena me dizia: "Silvio, a vida tem um jeito curioso de ensinar as pessoas. Às vezes, é preciso perder tudo para valorizar o que realmente importa." Mal sabia meu filho que aqueles papéis preliminares contavam apenas metade da história. Helena, sempre tão sábia e precavida, tinha outros planos. Planos que começariam a se revelar na leitura oficial do testamento, marcada para dali a 1 semana. Durante a viagem até Serra Negra, enquanto dirigia pelas estradas sinuosas que cortam o interior paulista,
Minha mente vagava por lembranças da infância de Maurício. Aquele menino de olhos vivos e curiosos que corria pela casa gritando que um dia seria o maior construtor do Brasil, maior até que o papai. Como chegamos a este ponto? Em que momento perdi aquela criança e ganhei este homem frio, calculista, capaz de expulsar o próprio pai de casa? Talvez o primeiro sinal tenha surgido quando Maurício completou 15 anos. Helena e eu estávamos construindo o edifício Nogueira, que se tornaria a sede de nossa empresa na Vila Olímpia. Foi um período de trabalho intenso, noites em claro discutindo projetos, resolvendo problemas com fornecedores, negociando com bancos. E foi também nessa época que a bebida começou a se tornar minha companheira nas noites de pressão. No início, era apenas um uísque para relaxar. Logo se transformou em 2, 3, uma garrafa inteira. Comecei a faltar em reuniões importantes, a delegar decisões cruciais para funcionários despreparados. Nossa empresa quase faliu naquele ano. E Maurício, adolescente, observava tudo com um olhar que misturava decepção e desprezo. Lembro-me de uma noite específica, quando cheguei em casa cambaleando após uma reunião desastrosa com investidores. Helena tentou me ajudar a subir as escadas, mas eu, em meu estado lamentável, tropecei e caí. Maurício apareceu no corredor, ainda de uniforme escolar, e viu toda a cena. Não disse nada, apenas me olhou com aqueles olhos que pareciam me julgar, antes de voltar para seu quarto e bater a porta. No dia seguinte, ele se recusou a falar comigo no café da manhã. Quando tentei puxar conversa sobre seu jogo de basquete na escola, ele respondeu secamente: "Você não vai mesmo, então por que se importa?" Estava certo. Eu havia prometido assistir à semifinal do campeonato escolar e, como tantas outras promessas, não cumpri. As coisas pioraram nos anos seguintes. Meu alcoolismo avançou, levando-me a situações cada vez mais degradantes. Perdi contratos importantes, amigos se afastaram, até mesmo Bernardo, meu amigo mais próximo, chegou a dizer que só voltaria a falar comigo quando eu buscasse ajuda. Helena permaneceu ao meu lado, não por conivência, mas por amor e pela crença de que eu poderia me recuperar. Ela nunca desistiu de mim, mesmo quando eu já havia desistido de mim mesmo. Foi ela quem pesquisou sobre a Clínica Nova Vida, em Campinas. Ela quem fez todos os arranjos para minha internação. Ela quem segurou as pontas nos negócios enquanto eu passava 3 meses me recuperando. Maurício tinha 18 anos quando entrei na clínica. Estava prestes a iniciar a faculdade de administração e já demonstrava grande interesse pelos negócios da família. Na única vez que me visitou durante o tratamento, ficou desconfortável, inquieto, como se estivesse em um ambiente contaminado. Conversamos por menos de 10 minutos antes dele inventar uma desculpa sobre um trabalho da faculdade que precisava terminar. Ele só precisa de tempo, dizia Helena nas visitas semanais que fazia à clínica. Maurício sofreu muito vendo você naquele estado. Ele te admirava tanto quando era pequeno, colocava você num pedestal. Ver seu herói desmoronar não é fácil para um menino. Eu entendia, mas doía. Doía saber que tinha decepcionado meu filho, que tinha manchado a imagem que ele tinha de mim. Prometi a mim mesmo que quando saísse dali seria diferente. Reconquistaria seu respeito, mostraria que pessoas podem se recuperar, recomeçar, redimir-se. E foi o que fiz. Saí da clínica transformado. Assumi novamente o comando da construtora ao lado de Helena, que havia mantido tudo funcionando admiravelmente em minha ausência. Trabalhamos duro, dia e noite, para recuperar os clientes perdidos, reconstruir relações comerciais, expandir os negócios. Em 5 anos, nossa empresa duplicou de tamanho. Em 10, éramos uma das maiores construtoras do estado. Comprei a mansão no Morumbi, a fazenda em Brotas, a casa de praia no Guarujá. Fizemos doações significativas para instituições de recuperação de dependentes químicos, incluindo a própria Clínica Nova Vida, onde ajudamos a construir uma nova ala.
Estava orgulhoso da minha recuperação, da nossa empresa, da vida que Helena e eu tínhamos construído. Só faltava uma coisa: reconquistar meu filho. Maurício se formou com distinção e, como era de se esperar, quis entrar para a empresa da família. Ofereci a ele um cargo de gerente júnior para que pudesse aprender o negócio desde os fundamentos. Ele ficou indignado. Gerente júnior? Pai, eu me formei com honras em administração. Sou seu filho, mereço mais que isso. Justamente por ser meu filho é que precisa entender o negócio desde a base, respondi. Foi assim que comecei. Foi assim que sua mãe começou. Relutante, ele aceitou. Nos primeiros meses, parecia determinado a provar seu valor. Chegava cedo, saía tarde, apresentava ideias interessantes nas reuniões. Mas logo a impaciência se manifestou. Queria resultados rápidos, saltar etapas, assumir responsabilidades para as quais ainda não estava preparado. Quando completou 2 anos na empresa, promovi-o a gerente sênior de marketing. Era uma posição importante, com equipe própria e orçamento significativo. Ainda assim, ele queria mais. Marketing? Pai, eu quero trabalhar com expansão de negócios, com novas aquisições. Tudo a seu tempo, filho, eu dizia. Construir uma carreira sólida é como construir um prédio. Precisa de uma base forte antes de subir os andares. Ele bufava, revirava os olhos como um adolescente contrariado. Helena tentava mediar nossas discussões, sempre encontrando um meio-termo que satisfizesse ambos. Era incrível como ela conseguia nos entender tão bem, traduzir um para o outro quando parecíamos falar línguas diferentes. Foi nessa época que Maurício conheceu Débora. Ela trabalhava em uma agência de publicidade que prestava serviços para a nossa empresa. Bonita, articulada, ambiciosa. Nas primeiras vezes que a trouxe para jantar em casa, percebi como seus olhos percorriam cada detalhe da mansão, avaliando, calculando. Essa moça está mais interessada no seu dinheiro do que no seu filho, comentei com Helena depois de um desses jantares. Não seja tão duro, Silvio, ela respondeu. Talvez ela realmente goste dele, e se não for o caso, Maurício é inteligente, vai perceber. Mas ele não percebeu, ou talvez não quisesse perceber. 6 meses depois estavam noivos, e em menos de 1 ano, casados. A cerimônia foi grandiosa, no melhor hotel de São Paulo, com mais de 500 convidados, a maioria escolha de Débora. Lembro-me de observar os pais dela durante a festa, visivelmente desconfortáveis, naquele ambiente luxuoso, enquanto a filha circulava entre empresários e políticos como se tivesse nascido naquele meio. Após o casamento, Maurício mudou, tornou-se mais distante, mais crítico em relação aos meus métodos de gestão. Nas reuniões de diretoria, frequentemente questionava minhas decisões, propunha mudanças drásticas, argumentava por expansões agressivas que colocariam a empresa em risco. Estamos perdendo oportunidades, pai, dizia ele. O mercado está aquecido, precisamos aproveitar. O mercado está volátil, eu respondia. Crescimento sustentável é mais importante que crescimento rápido. Essas discussões se tornaram mais frequentes e acaloradas. Helena, sempre a voz da razão, tentava equilibrar nossas visões, encontrar compromissos, mas percebia que cada vez mais Maurício voltava para casa e discutia essas questões com Débora, que claramente o incentivava a confrontar-me. Quando Maurício completou 5 anos na empresa, criei uma nova diretoria de novos negócios especialmente para ele. Era uma posição de grande responsabilidade, com autonomia considerável, embora ainda respondesse diretamente a mim. Pensei que isso o satisfaria, que finalmente veríamos as coisas da mesma forma. Por alguns meses, funcionou. Ele parecia entusiasmado com os novos projetos, com a possibilidade de mostrar seu valor. Mas logo surgiram problemas. Maurício começou a tomar decisões sem me consultar, a assinar contratos que comprometiam a empresa além do que considerávamos prudente. Quando o questionava, ele se defendia agressivamente, acusando-me de não confiar nele, de querer controlá-lo. Você nunca vai me ver como um igual, não é?
Ele gritou durante uma discussão particularmente tensa. Sempre vou ser o garoto que precisa aprender com o grande Silvio Nogueira, o homem que superou o alcoolismo e construiu um império. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Percebi então que, por mais que tivesse me recuperado aos olhos do mundo, para meu filho eu seria sempre o alcoólatra, o homem fraco que o decepcionou na adolescência. Nada do que eu fizesse mudaria isso. Helena percebeu meu abatimento depois daquele episódio. Dê tempo ao tempo, ela disse, segurando minha mão. Filhos têm sua própria jornada para percorrer, suas próprias lições para aprender. Um dia ele vai entender. Não tivemos tempo suficiente. 2 meses depois, Helena começou a sentir dores abdominais intensas. Exames, especialistas, o diagnóstico devastador. Câncer de pâncreas já em estágio avançado, prognóstico reservado. Os 2 anos seguintes foram uma montanha-russa de esperanças e decepções. Cirurgias, quimioterapia, tratamentos experimentais. Helena enfrentou tudo com uma dignidade impressionante, sem jamais perder o otimismo. Mesmo nos piores dias, ela se preocupava mais com a família do que consigo mesma. Vocês precisam se aproximar, ela me dizia quando Maurício saía do quarto após visitas cada vez mais breves. Quando eu não estiver mais aqui, vocês só terão um ao outro. Tentei, juro que tentei. Convidei Maurício para almoços, tentei incluí-lo mais nas decisões sobre o tratamento de Helena. Mas ele parecia cada vez mais distante, sempre com alguma desculpa sobre compromissos inadiáveis, reuniões importantes, viagens de negócios. Ele está sofrendo à maneira dele, justificava Helena. Algumas pessoas se afastam quando sentem que vão perder alguém que amam. É um mecanismo de defesa. Nos últimos meses, quando ficou claro que o fim estava próximo, Helena começou a colocar seus assuntos em ordem. Longas conversas com Luísa Prado, nossa advogada e amiga de longa data. Documentos assinados, instruções detalhadas. Quando perguntei sobre o testamento, ela sorriu serenamente. Está tudo arranjado, meu amor. Confie em mim. Helena partiu numa manhã de domingo pacificamente em nosso quarto, segurando minha mão. Maurício e Débora chegaram 2 horas depois, quando já havia ligado para a funerária e iniciado os preparativos para o velório. Durante o funeral, observei meu filho. Ele parecia distante, como se estivesse ali apenas por obrigação. Débora, ao seu lado, ocasionalmente apertava seu braço, trocava olhares significativos. Já estavam planejando o próximo passo, eu podia sentir. E então, 3 dias depois, veio a expulsão. O velho cachaceiro, que precisava sair de cena para que eles pudessem assumir o controle. A raiva no rosto de Maurício quando comecei a rir e perguntei se ele havia lido todo o testamento. Enquanto dirigia para a Vinícola Campos, não pude deixar de pensar na ironia daquela situação. Meu filho, tão ansioso para se livrar do pai fraco, não percebia que estava repetindo o mesmo padrão que tanto desprezava em mim, deixando-se dominar por uma dependência. No meu caso, o álcool. No dele, a ambição desmedida, alimentada por uma mulher que claramente o manipulava. Chegando à vinícola, Bernardo me recebeu de braços abertos. Sem fazer perguntas, preparou o quarto de hóspedes e me deixou à vontade. Apenas à noite, enquanto compartilhávamos um jantar simples na varanda com vista para os parreirais, contei-lhe o que havia acontecido. Seu filho vai aprender uma lição valiosa, disse Bernardo depois de ouvir tudo. E você, meu amigo, vai ter a chance de ser o pai que ele precisa, não o pai que ele acha que quer. Naquela noite, olhando as estrelas que cobriam o céu de Serra Negra, pensei em Helena, em como ela sempre enxergava além do horizonte imediato. Maurício tem um bom coração, ela costumava dizer. Ele só perdeu o rumo. Nossa missão é ajudá-lo a se reencontrar. E foi com essa certeza que adormeci, sabendo que a verdadeira história estava apenas começando a se desenrolar. Acordei cedo naquele dia, antes mesmo do sol nascer. Na verdade, mal tinha dormido.
Como fechar os olhos quando em poucas horas estaria me despedindo para sempre do amor da minha vida? O quarto estava silencioso, quase sufocante. Por 40 anos acordei com Helena ao meu lado. Agora, apenas o vazio de um lençol frio e intocado. Levantei-me devagar, como se cada movimento exigisse um esforço sobre-humano. No banheiro, encarei meu reflexo no espelho. Olhos inchados, barba por fazer, rugas que pareciam ter se aprofundado da noite para o dia. Força, Silvio, murmurei para mim mesmo. Ela merece uma despedida digna. Nossa governanta, Dona Zuleide, já estava na cozinha quando desci. Essa senhora de 75 anos, que praticamente criou Maurício enquanto Helena e eu construíamos nossa empresa, tinha os olhos tão vermelhos quanto os meus. Preparei um café bem forte para o senhor, disse ela, colocando a xícara fumegante à minha frente. Vai precisar de energia hoje. Agradeci com um aceno, incapaz de pronunciar palavras. Não conseguia engolir nada. O nó na garganta parecia bloquear qualquer passagem. Às 9 da manhã, o telefone tocou. Era da funerária, confirmando os últimos detalhes. Às 10, chegou o terno preto que havia encomendado. Meu único terno estava velho e desgastado, e Helena sempre odiou vê-lo. Quando eu morrer, ela brincava nos dias melhores da doença. Não ouse aparecer com aquele trapo. Quero você elegante, como no dia em que nos conhecemos. Foi exatamente às 10h30 que a campainha tocou. Maurício e Débora entraram sem esperar que alguém abrisse a porta. Meu filho vestia um terno escuro impecável. Débora, um vestido preto discreto, mas evidentemente caro. Ambos pareciam ter saído de uma revista de moda, não de uma casa em luto. Pai, disse Maurício secamente, como quem cumpre uma obrigação. Nem um abraço, nem palavras de conforto. A funerária ligou, informei. O carro chegará em 1 hora para nos levar à capela. Ele assentiu e se dirigiu ao escritório. Débora em seu encalço. Ouvi-os cochichando, o som de gavetas sendo abertas, papéis sendo manuseados. Naquele momento, não tinha energia para questionar o que faziam. Minha mente estava focada apenas em sobreviver às próximas horas. O céu amanheceu carregado naquele dia. Nuvens pesadas e escuras, como se até mesmo a natureza compartilhasse do nosso luto. Quando o carro da funerária chegou, uma fina garoa começava a cair. A capela da igreja Nossa Senhora das Graças estava repleta. Amigos, funcionários da empresa, parceiros de negócios, todos vieram prestar suas últimas homenagens a Helena. Ela era amada por muitos. Sua generosidade, inteligência e carisma deixaram marcas profundas em todos que cruzaram seu caminho. Fiquei ao lado do caixão durante toda a cerimônia. Queria memorizar cada detalhe do rosto dela, cada curva, cada linha de expressão que contava nossa história juntos. Ao meu lado, Cecília, nossa filha que vivia no exterior, segurava minha mão com força. Tinha chegado na noite anterior, devastada por não ter conseguido se despedir da mãe a tempo. Maurício manteve-se distante, recebendo condolências com um aceno mecânico. De tempos em tempos, ele e Débora trocavam olhares, cochichavam, verificavam o relógio. A impaciência deles era palpável, desrespeitosa. Padre Tomás, amigo de longa data da família, conduziu uma cerimônia tocante. Falou sobre a vida exemplar de Helena, seu compromisso com a família, sua força diante das adversidades. Helena entendia que o amor verdadeiro se manifesta não apenas nas palavras, mas principalmente nas ações. Ela viveu amando e ensinando a amar. Quando chegou o momento dos familiares falarem, Cecília leu um poema emocionante que havia escrito para a mãe. Sua voz, embargada, entrecortada por soluços, ecoava pela capela silenciosa. Maurício, convidado a dizer algumas palavras, limitou-se a agradecer a presença de todos com uma brevidade quase ofensiva. Eu, por último, mal consegui falar. Como resumir 40 anos de amor em poucos minutos? Como expressar o vazio que sentia, a sensação de que metade de mim havia partido? Helena não era apenas minha esposa,
consegui dizer. Era minha salvação, minha bússola, minha melhor amiga. Prometo honrar sua memória todos os dias que me restam. A chuva engrossou quando saímos da capela em direção ao cemitério. O Jardim da Paz, com suas árvores centenárias e jazigos ornamentados, parecia ainda mais solene sob o céu cinzento. O guarda-chuva mal protegia do vento que jogava a água contra nós, mas ninguém parecia se importar. A natureza chorava conosco. Durante o sepultamento, observei meu filho. Seu rosto permanecia impassível, olhar distante, como se já estivesse em outro lugar. Débora, ao seu lado, ocasionalmente apertava seu braço e sussurrava algo em seu ouvido. Numa dessas vezes, pensei ter visto um leve sorriso se formar no canto dos lábios dele. Um sorriso, no funeral, da própria mãe. Aquilo me atravessou como uma lâmina. O retorno para casa foi silencioso. No carro, Cecília segurava minha mão, chorando baixinho. Maurício e Débora seguiam em seu próprio veículo, à nossa frente. Chegamos encharcados à mansão do Morumbi. Dona Zuleide havia preparado um pequeno buffet para os poucos amigos íntimos que nos acompanharam. Café, chá, alguns petiscos. Ninguém tinha realmente apetite, mas era reconfortante estar cercado de pessoas que genuinamente se importavam. Notei quando Maurício puxou Jonas, nosso contador, para um canto. Conversaram brevemente, expressões sérias. Jonas parecia desconfortável, olhando em minha direção ocasionalmente. Depois, vi meu filho subir para o segundo andar com Débora, onde ficava meu escritório pessoal. A tarde avançou lentamente. Os convidados foram se despedindo, um a um, com abraços apertados e promessas de apoio. Cecília, exausta pela viagem e pelo desgaste emocional, retirou-se para descansar em seu antigo quarto. Fiquei sozinho na sala, encarando o retrato de Helena sobre a lareira. Aquele sorriso luminoso que sempre iluminava meus dias mais sombrios. Foi quando Maurício entrou, seguido por Débora. Ele segurava uma pasta preta que reconheci imediatamente. Era onde Helena guardava documentos importantes. "Pai, precisamos conversar", disse ele, sentando-se à minha frente sem ser convidado. "Hoje não, filho", respondi, esgotado. "Foi um dia difícil demais." "É sobre o testamento da mamãe", insistiu ele. Jonas me mostrou uma cópia preliminar. Suspirei profundamente. Helena havia me alertado que isso aconteceria. "Maurício estará ansioso", ela disse. "Ele vai querer saber sobre a herança antes mesmo que meu corpo esfrie." "Podemos discutir isso depois da leitura oficial", respondi. "Doutora Luísa marcou para a próxima semana." "Mas já sabemos o essencial", interrompeu Débora, incapaz de disfarçar a excitação em sua voz. "Helena deixou tudo para Maurício. Os 50 milhões de dólares, as propriedades, a empresa." "Não é bem assim", tentei explicar. "O testamento de Helena é mais complexo do que parece. Há cláusulas específicas que não mudam o fato principal", cortou Maurício. "Sou o herdeiro universal e, como tal, tenho algumas decisões a tomar." Olhei para meu filho, realmente olhei, como não fazia há muito tempo. Não havia nele nenhum traço do menino que criei, nenhum sinal do jovem idealista que um dia sonhou em fazer a diferença no mundo. Em minha frente estava um estranho, moldado pela ambição e pela influência tóxica da mulher ao seu lado. "Que decisões?", perguntei, embora já soubesse a resposta. "Vou assumir o controle total da empresa a partir de amanhã", declarou ele com uma frieza que me chocou. "E quanto a esta casa, tenho planos de reformá-la completamente. Será necessário que você encontre outro lugar para morar." As palavras me atingiram como um soco no estômago. Não pela casa em si, era apenas uma construção, afinal, mas pela crueldade, pela falta de consideração. Helena havia partido há menos de uma semana e ele já planejava apagar todos os vestígios dela, todos os nossos anos juntos. "Esta casa", comecei, tentando manter a voz firme, "foi onde sua mãe e eu construímos nossa vida, onde você cresceu, onde guardamos nossas memórias mais preciosas. É apenas uma casa", rebateu Débora com um dar de ombros.
e francamente está precisando urgentemente de uma atualização. Aquela decoração dos anos 90. Quanto tempo tenho? Perguntei, interrompendo-a antes que a raiva me dominasse. Uma semana seria razoável, respondeu Maurício, consultando sua agenda eletrônica como se estivéssemos discutindo a data de uma reunião de negócio. Os arquitetos começarão a fazer medições na próxima segunda-feira. Uma semana? Repeti, incrédulo. Sua mãe acabou de morrer, Maurício. Como pode ser tão insensível? Insensível é você, pai, explodiu ele, levantando-se abruptamente. Sempre tão preocupado com seus sentimentos, com seu luto, com sua dor. E quanto a mim, acha que não estou sofrendo também? Mas alguém precisa ser prático, alguém precisa seguir em frente. Seguir em frente é uma coisa, respondi, mantendo a calma. Expulsar seu pai da casa que ele construiu é outra completamente diferente. Construiu? Ele riu sarcasticamente. Vamos ser honestos aqui. Quem realmente manteve esta família e esta empresa funcionando todos esses anos foi a mamãe. Enquanto você afundava na bebida, era ela quem resolvia os problemas, fechava os contratos, tomava as decisões difíceis. Cada palavra era como uma faca retorcida em meu peito, não porque fossem completamente falsas, mas porque continham um grão de verdade distorcida. Sim, houve um tempo em que Helena precisou assumir as rédeas, em que meu alcoolismo quase destruiu tudo. Mas isso foi há mais de 20 anos. Desde então, lutei diariamente para me redimir, para ser digno da segunda chance que ela me deu. Seu pai mudou, Maurício. Interveio Cecília, que havia descido as escadas silenciosamente e ouvira parte da conversa. Ele se recuperou, reconstruiu sua vida, trabalhou incansavelmente ao lado da mamãe por décadas. Como pode ser tão injusto? Injusto, rebateu ele, virando-se para a irmã. Injusto foi crescer com um pai alcoólatra. Injusto foi ver mamãe sofrendo, segurando todas as pontas enquanto ele se afundava no fundo de uma garrafa. Injusto é ele se fazer de vítima agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cecília olhava para o irmão horrorizada. Débora mantinha um sorriso quase imperceptível nos lábios. E eu apenas sentia uma profunda tristeza. Não raiva, não ressentimento, apenas uma tristeza imensa por perceber que, apesar de todos os meus esforços, meu filho jamais seria capaz de me perdoar. Entendo, disse finalmente, levantando-me com dificuldade. Começarei a arrumar minhas coisas amanhã. Na verdade, interrompeu Maurício, seria melhor se começasse hoje mesmo. Temos uma reunião marcada com o designer de interiores amanhã cedo e... Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não de tristeza ou decepção, mas de indignação. Helena não teria permitido isso. Ela, que sempre pregou o respeito e a dignidade acima de tudo, estaria horrorizada com o comportamento do filho. Não, respondi firmemente. Não vou sair hoje, nem amanhã. O testamento oficial ainda não foi lido e até lá esta casa continua sendo minha. Se quiser me expulsar, terá que esperar pela leitura oficial na próxima semana. O rosto de Maurício enrubesceu de raiva. Ele se aproximou, apontando o dedo para meu rosto, invadindo meu espaço pessoal de uma forma ameaçadora que jamais imaginei ver em meu próprio filho. "Escute aqui, seu velho cachaceiro!" gritou ele, perdendo completamente o controle. "Não preciso mais de você para nada. Acabou seu tempo de controlar tudo, de me fazer sentir inferior, de agir como se fosse algum tipo de santo redimido. Quero você fora desta casa hoje. Hoje!" O silêncio que se seguiu foi absoluto. Cecília cobria a boca com as mãos, chocada. Dona Zuleide, que ouvira os gritos da cozinha, apareceu na porta da sala, pálida. Até mesmo Débora parecia ligeiramente desconfortável com a explosão do marido. E então, para surpresa de todos, principalmente de Maurício, comecei a rir. Não uma risada amarga ou irônica, mas uma risada genuína, quase aliviada. Como se finalmente uma grande verdade tivesse sido revelada. "Do que você está rindo?" perguntou ele desconcertado.
Recuperando o fôlego, olhei diretamente nos olhos dele e perguntei calmamente: Você leu todo o testamento, filho? A confusão em seu rosto foi imediata. Ele olhou rapidamente para Débora, depois para a pasta em suas mãos, depois novamente para mim. Claro que li, respondeu, mas a hesitação em sua voz o traía. Está tudo aqui. Sou o herdeiro universal. Se você realmente tivesse lido todo o testamento, disse eu, levantando-me e ajeitando meu paletó, saberia que há muito mais nele do que parece à primeira vista. Helena era muito mais sábia do que qualquer um de nós. Sem esperar resposta, virei-me para Cecília. Vou passar alguns dias na Vinícola Campos com Bernardo. Você tem o número de lá, caso precise de mim. Pai, não pode simplesmente ir embora, protestou ela. Esta é sua casa. Está tudo bem, filha, assegurei beijando sua testa. Às vezes precisamos dar um passo atrás para que a verdade apareça por si mesma. Sua mãe sabia disso melhor do que ninguém. Subi as escadas lentamente, consciente dos olhares que me seguiam. Em meu quarto, peguei apenas o essencial, algumas mudas de roupa, objetos pessoais, a aliança de Helena que ela me entregou antes de partir e algumas fotografias nossas. O restante poderia esperar. Quando desci novamente, Maurício estava no escritório, ao telefone, provavelmente já começando a planejar suas mudanças. Débora o observava com uma expressão de triunfo mal disfarçado. Cecília me esperava na porta, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Não se preocupe, sussurrei abraçando-a. Sua mãe planejou tudo. Na próxima semana, no escritório da doutora Luísa, a verdade virá à tona. Confie no processo. Caminhei até meu carro, um Volvo antigo que Helena sempre insistia que eu trocasse por um modelo mais novo. Este me traz sorte, eu dizia, e ela apenas sorria, sabendo que minha teimosia era uma das coisas que ela amava em mim. Enquanto dirigia sob a chuva em direção à Serra Negra, senti uma estranha paz. Helena havia me preparado para este momento. Haverá tempestades, Silvio, ela disse nas últimas semanas. Mas depois delas, o céu sempre se abre novamente. E com essa certeza no coração, segui adiante, sabendo que a história estava longe de terminar. A chuva me acompanhou durante toda a viagem até Serra Negra. O limpador de para-brisa trabalhava freneticamente, mas mal conseguia dar conta da água que desabava. Era como se o céu compartilhasse minha dor, lavando as estradas que me afastavam da casa onde vivi com Helena por décadas, da casa de onde fui expulso por meu próprio filho. Dirigi devagar, não apenas pelas condições climáticas, mas porque cada quilômetro percorrido era um exercício de reflexão. As palavras de Maurício ecoavam em minha mente. Vá embora, seu velho cachaceiro. O desprezo em sua voz, a frieza em seu olhar. Como chegamos a esse ponto? Em que momento aquele menino que corria para meus braços quando eu chegava do trabalho se transformou neste homem amargurado e ganancioso? O rádio tocava baixinho uma música que Helena adorava. Não tive coragem de mudar de estação. Era como se ela estivesse ali comigo, me dando forças, me lembrando que tudo fazia parte de um plano maior. Cheguei à Vinícola Campos, já era noite. As luzes da casa principal estavam acesas, como um farol, guiando um navegante perdido em mares tempestuosos. Bernardo, meu amigo de mais de 4 décadas, esperava na varanda coberta, como se soubesse exatamente quando eu chegaria. Estava te esperando, disse ele, descendo os degraus da varanda para me ajudar com a pequena mala. Helena me ligou há 2 semanas. Aquilo me pegou de surpresa. Helena falou com você? Bernardo assentiu, enquanto me conduzia para dentro da casa aconchegante que cheirava a madeira e vinho. Ela disse que você precisaria de um lugar para ficar por alguns dias depois... depois que ela partisse. Senti meus olhos marejarem. Até nos seus últimos momentos, Helena pensava em tudo, cuidava de todos os detalhes, sempre vários passos à frente, sempre preparada. Venha, continuou Bernardo, percebendo minha emoção. Preparei o quarto de hóspedes e tem uma sopa caseira esperando. Você deve estar exausto. O quarto era simples, mas acolhedor.
Uma cama de madeira maciça, coberta com colcha de retalhos, feita pela esposa de Bernardo, falecida há 5 anos. Uma escrivaninha antiga sob a janela que dava para os parreirais. Um pequeno banheiro anexo. Nas paredes, quadros de paisagens vinícolas em diferentes estações do ano. Tomei um banho demorado, deixando a água quente levar embora o cansaço físico, embora nada pudesse aliviar o peso que carregava no peito. Depois, juntei-me a Bernardo na sala de jantar, onde uma mesa posta para 2 nos aguardava. Então, ele começou enquanto me servia uma tigela fumegante de sopa de legumes. Quer me contar o que aconteceu? E contei. Tudo. O funeral, a volta para casa, as palavras cruéis de Maurício, a presença manipuladora de Débora, o ultimato para que eu saísse imediatamente. A cada detalhe narrado, o rosto de Bernardo alternava entre incredulidade e indignação. Sempre soube que aquele rapaz tinha problemas, disse ele após ouvir tudo. Mas expulsar o próprio pai 3 dias depois do funeral da mãe? Isso ultrapassa todos os limites. Ele está cego pela ambição, respondi, girando a colher na sopa que mal conseguia comer. E pela influência de Débora. Ela viu nele um caminho para a riqueza que sempre desejou. E agora, o que vai acontecer? Pela primeira vez desde que saí de casa, um leve sorriso se formou em meus lábios. Helena deixou instruções muito claras em seu testamento. A leitura oficial será na próxima semana, no escritório da doutora Luísa Prado. E você acha que há algo no testamento que Maurício não sabe? Tenho certeza, respondi. Helena me disse para confiar nela, que tudo estava arranjado. E eu conheço minha esposa. Ela nunca deixaria as coisas simplesmente nas mãos de Maurício, não do jeito que ele está agora. Bernardo assentiu, servindo-nos 2 taças de suco de uva. Desde que me recuperei do alcoolismo, ele nunca mais bebeu vinho em minha presença. Um gesto de respeito e amizade que sempre me comoveu. A Helena, ele ergueu sua taça. A mulher mais inteligente que conheci. A Helena, repeti, sentindo um nó na garganta. Dormi um sono agitado naquela primeira noite, povoado por sonhos confusos, onde Helena tentava me dizer algo importante, mas sua voz era levada pelo vento antes que eu pudesse entender. Acordei cedo, com os primeiros raios de sol filtrados pelas cortinas de algodão cru. A chuva havia cessado, deixando o ar limpo e fresco. Da janela do quarto, podia ver os parreirais que se estendiam até onde a vista alcançava, as videiras ainda molhadas do temporal da noite anterior. Ao longe, trabalhadores já começavam sua rotina diária, verificando os cachos, podando galhos, preparando a próxima colheita. Bernardo me encontrou na varanda, contemplando aquela paisagem bucólica tão diferente do concreto de São Paulo. "Dormiu bem?" perguntou, trazendo uma bandeja com café, pão caseiro e frutas frescas. "Razoavelmente", respondi com honestidade. "Sonhei com Helena." "Natural", ele comentou, sentando-se ao meu lado. "Ela estará com você em espírito por muito tempo ainda. Depois que Marta se foi, sonhei com ela todas as noites por quase 1 ano. Tomamos o café da manhã em silêncio, apenas apreciando o canto dos pássaros e a brisa suave que agitava as folhas das árvores. Havia algo profundamente terapêutico naquela simplicidade, naquele ritmo mais lento que contrastava com a agitação da cidade. "O que você vai fazer hoje?" perguntou Bernardo finalmente. "Preciso ligar para Cecília", respondi. "Saber como ela está, se Maurício não está pressionando-a também. E preciso falar com Luísa sobre o testamento, confirmar a data da leitura oficial." "Bem, o telefone está à sua disposição. E se precisar de privacidade, pode usar meu escritório." Agradeci e, após terminarmos o café, dirigi-me ao pequeno escritório no final do corredor. Era um cômodo aconchegante, com estantes de livros cobrindo 2 paredes inteiras, uma escrivaninha robusta de madeira escura e uma poltrona de couro gasto pelo tempo. Liguei primeiro para Cecília. Ela a atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. "Pai, estava preocupada. Chegou bem?" "Cheguei, filha. Bernardo está sendo muito gentil. Como estão as coisas por aí?"
Ela suspirou profundamente antes de responder. Maurício já começou a fazer mudanças. Trouxe um arquiteto ontem mesmo. Estão medindo todos os cômodos, fazendo planos. Débora está escolhendo novas cores para as paredes, novos móveis. É como se quisessem apagar qualquer vestígio de vocês dois. Senti uma pontada no peito. Não pela casa em si, mas pelas memórias que ela continha, pelos momentos que Helena e eu compartilhamos ali. Nossa primeira noite após a reforma, quando carregamos uma colchão para a sala e dormimos no chão porque os móveis ainda não haviam chegado. As festas de aniversário de Maurício e Cecília, os natais em família, tantas lembranças que nenhuma reforma poderia apagar de meu coração. E quanto a você? Perguntei. Maurício está respeitando seu espaço? Mais ou menos, respondeu ela com hesitação. Ele sugeriu que eu também deveria começar a procurar outro lugar para ficar durante minha visita ao Brasil. Disse que o quarto que ocupo será transformado em uma academia. E o que você respondeu? Que só sairia depois da leitura oficial do testamento, assim como você deveria ter feito. Ele não gostou muito, mas não insistiu. Acho que não quer criar mais conflitos antes de ter certeza sobre a herança. Conversamos mais alguns minutos sobre assuntos práticos, os pertences que deixei para trás, os documentos importantes que precisaria recuperar, a data prevista para seu retorno à Europa, onde trabalhava como psicóloga. Pai, disse ela antes de desligarmos, não se preocupe, tenho certeza de que mamãe pensou em tudo. Ela sempre fazia isso, não é? Pensar em todos os cenários possíveis, ter um plano B, C, D e até Z se necessário, completei, sentindo um sorriso se formar em meus lábios. Era uma das coisas que eu mais admirava nela. Depois de desligar, respirei fundo algumas vezes antes de fazer a próxima ligação. Peguei o cartão de Luísa Prado em minha carteira e disquei o número do escritório. Escritório Prado em Associados. Bom dia. Atendeu uma voz jovem e eficiente que reconheci como sendo de Marina, a secretária. Bom dia, Marina. É Silvio Nogueira. Senhor Nogueira. A voz dela se suavizou imediatamente. Meus sentimentos pela sua perda. Dona Helena era uma pessoa extraordinária. Obrigado, Marina. A doutora Luísa está disponível? Um momento, vou transferir sua ligação. Após alguns segundos de espera, ouvi a voz familiar de Luísa, advogada brilhante e amiga próxima de Helena por mais de 30 anos. Silvio, estava para ligar para você hoje mesmo. Como está? Sobrevivendo, respondi com honestidade. Estou na vinícola do Bernardo. Houve uma pausa significativa antes que ela respondesse. Então já aconteceu? Você sabia? Helena me alertou que Maurício provavelmente tentaria tomar controle de tudo imediatamente após... Bem, você sabe. Ele me expulsou de casa, Luísa. 3 dias depois do funeral. Ouvi-a inspirar bruscamente. Isso é... Bem, é pior do que esperávamos. Helena previu conflitos, mas não tão rapidamente. Ele acha que herdou tudo, continuei. Mostrou-me um documento preliminar indicando que é o herdeiro universal dos 50 milhões. Ele viu apenas o que queria ver, respondeu Luísa com um tom que sugeria que havia muito mais na história. O testamento completo de Helena é bastante detalhado. Quando será a leitura oficial? Estava marcada para a próxima quarta-feira, mas dadas as circunstâncias, acho melhor anteciparmos. Que tal segunda-feira, às 10 horas? Pedirei a Marina para avisar todos os envolvidos. Perfeito, concordei. E, Luísa, você pode me adiantar algo? Qualquer coisa que me ajude a entender o que Helena planejou? Houve um longo silêncio antes que ela respondesse. Sabe que não posso, Silvio. Ética profissional. Mas posso dizer uma coisa. Helena conhecia o filho que tinha. E conhecia o marido também. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Aquelas palavras me deram uma estranha sensação de conforto. Helena sempre foi vários passos à frente de todos nós. Se ela havia planejado algo, seria meticuloso e justo, exatamente como ela viveu sua vida. Obrigado, Luísa. Nos vemos na segunda-feira. Após desligar,
Permaneci sentado na poltrona por um longo tempo, olhando para o jardim através da janela sem realmente vê-lo. Minha mente estava ocupada, processando tudo o que havia acontecido, tentando antecipar o que viria a seguir. Foi interrompido por uma leve batida na porta. Bernardo entrou, trazendo 2 xícaras de café recém-passado. Pensei que poderia querer um reforço, disse ele, colocando uma xícara à minha frente. Pelo seu semblante, as ligações foram intensas. A leitura do testamento foi antecipada para segunda-feira, informei. Aparentemente, a situação é mais urgente do que Luísa imaginava. Bernardo assentiu, sentando-se na cadeira em frente à escrivaninha. E até lá, o que pretende fazer? A pergunta me pegou de surpresa. Estava tão focado no problema imediato que não havia pensado em como passaria os próximos dias. Não sei, admiti. Suponho que ficarei aqui, se não for incômodo. De forma alguma, garantiu ele. Na verdade, tenho uma proposta. Por que não me ajuda na vinícola? Nada muito pesado, claro, mas ocupar a mente e as mãos pode ser terapêutico. Foi o que me salvou depois que Marta se foi. A oferta me tocou profundamente. Bernardo sabia melhor que ninguém como era importante manter-se ocupado nos momentos de dor mais intensa. Aceito, respondi. Será bom fazer algo produtivo. E assim, nos dias que se seguiram, mergulhei na rotina da Vinícola Campos. Acordava cedo, tomava café com Bernardo e seguíamos para os parreirais. Ele me ensinou o básico sobre viticultura, como identificar uvas maduras, como fazer a poda correta, como reconhecer sinais de doenças nas plantas. Nas tardes, ajudava na adega, onde enormes tonéis de carvalho guardavam vinhos em diferentes estágios de envelhecimento. O cheiro característico, a temperatura controlada, o silêncio quase reverencial daquele espaço me traziam uma paz que não imaginei ser possível sentir tão cedo após a perda de Helena. À noite, após o jantar, Bernardo e eu nos sentávamos na varanda e conversávamos por horas. Sobre o passado, sobre amigos em comum, sobre os primeiros anos de nossas empresas, quando tudo ainda era um sonho distante. E, inevitavelmente, sobre Helena. Lembra daquela vez em que vocês vieram passar o ano novo aqui? Perguntou ele numa dessas noites, o olhar perdido nas estrelas que pontilhavam o céu de Serra Negra. Devia fazer uns 15 anos. Como poderia esquecer? Sorri com a lembrança. Foi quando Maurício anunciou que tinha passado no vestibular de administração. Exato. Helena estava tão orgulhosa. Abriu uma garrafa do meu melhor vinho para comemorar. E você trouxe aquele suco de uva especial para mim, completei, lembrando do gesto que tanto me comoveu na época. Disse que era champanhe sem álcool. Bernardo riu. Helena me instruiu a fazer isso. Ela sempre pensava em tudo, não é? Sempre, concordei, sentindo o familiar aperto no peito que surgia toda vez que falávamos dela. No domingo à noite, véspera da leitura do testamento, senti uma ansiedade crescente. Após o jantar, enquanto Bernardo lavava a louça, ele insistia em fazer isso pessoalmente, dizia que era seu momento de meditação. Fui até o quarto e abri a pequena mala que trouxera. Entre as poucas peças de roupa e objetos pessoais, encontrei o que procurava. Um envelope branco com o meu nome escrito na caligrafia elegante de Helena. Ela havia me entregado na véspera de sua partida, com instruções estritas para só abrir quando estivesse pronto para o próximo capítulo. Sentei-me na cama, o envelope entre os dedos trêmulos. Estaria pronto agora? O que ela queria dizer com o próximo capítulo? Depois de alguns minutos de hesitação, decidi que sim, era o momento. O que quer que Helena tivesse a me dizer, precisava ouvir antes de enfrentar Maurício e Débora na manhã seguinte. Com cuidado, abri o envelope e desdobrei a folha de papel de carta que Helena tanto gostava de usar, mesmo na era digital. A caligrafia estava menos firme que o habitual, evidência de que escrevera aquelas palavras já bastante debilitada pela doença. Meu querido Silvio, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que já não estou mais ao seu lado fisicamente.
Mas acredite quando digo que estarei sempre com você em espírito, guiando seus passos, aplaudindo suas vitórias, confortando-o nas dificuldades, exatamente como fiz nos últimos 40 anos. As lágrimas embaçavam minha visão, mas continuei lendo. Sei que os próximos dias serão difíceis. Maurício provavelmente reagirá da pior maneira possível quando perceber que não terá controle imediato sobre nossa fortuna. Débora, sendo quem é, certamente o incentivará a tomar medidas drásticas. Mas não tema, tudo foi planejado, cada detalhe considerado. Helena sempre soube, conhecia o filho melhor do que ele mesmo. O testamento que deixei é mais do que um documento legal dividindo bens materiais. É minha última lição para nosso filho. Uma lição sobre valores, sobre caráter, sobre o verdadeiro significado de família. Será duro para ele no início, mas tenho esperança de que, com o tempo, compreenderá. Virei a página, ansioso por mais detalhes, mas o que encontrei foi uma mensagem muito pessoal. Palavras de amor e encorajamento que ficarão para sempre guardadas em meu coração. Helena, mesmo sabendo que partiria, encontrou forças para me preparar para os desafios que viriam. Sua força, sua previdência, sua sabedoria além do comum me deixaram sem palavras. Dobrei cuidadosamente a carta e a coloquei de volta no envelope. Depois, guardei-a na gaveta da mesa de cabeceira. Deitei-me, olhando para o teto, as palavras de Helena ecoando em minha mente. Pela primeira vez desde sua partida, senti uma certa paz, uma certeza de que, de alguma forma, tudo ficaria bem. Não porque seria fácil, mas porque Helena havia preparado o caminho, como sempre fazia. Na manhã seguinte, acordei renovado. Tomei um banho demorado, vesti meu único terno, que Bernardo gentilmente mandara passar, e desci para o café da manhã. Meu amigo já me esperava, elegante em seu blazer azul marinho. "Pronto para a batalha?" perguntou ele, servindo-me uma xícara de café forte. "Não é uma batalha", respondi com uma serenidade que surpreendeu a nós dois. "É uma revelação. Helena deixou um plano e hoje veremos como ele se desenrola." Bernardo sorriu, reconhecendo em minhas palavras a influência de minha falecida esposa. "Então vamos. O carro está pronto e São Paulo nos espera." Durante a viagem de volta à capital, observei a paisagem mudando gradualmente. Os campos abertos dando lugar a cidades cada vez maiores, até finalmente entrarmos na metrópole caótica que eu chamava de lar. Em vez da ansiedade que esperava sentir, experimentei uma estranha antecipação, quase curiosidade, sobre o que estava por vir. O escritório Prado em Associados ficava em um edifício moderno no centro empresarial de São Paulo. Quando chegamos, Marina nos recebeu com um sorriso compassivo e nos conduziu à sala de reuniões principal, onde Luísa já nos aguardava, impecável em seu terno cinza, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados. "Silvio", ela me cumprimentou com um abraço apertado. "Bernardo", assentiu para meu amigo. "Os outros devem chegar a qualquer momento." Sentei-me à grande mesa oval, Bernardo ao meu lado, e esperei. Não tive que esperar muito. Logo ouvi vozes no corredor, uma delas nitidamente alterada, exigindo saber por que a reunião havia sido antecipada. Maurício entrou na sala como uma tempestade, Débora em seu encalço. Ao me ver, seu rosto endureceu ainda mais. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou a Luísa, como se eu não estivesse presente. "Seu pai é parte interessada no testamento de Helena", respondeu a advogada calmamente. "Assim como você, sua irmã e algumas outras pessoas." "Que outras pessoas?" questionou Débora, claramente irritada com essa informação inesperada. Como que, respondendo à sua pergunta, a porta se abriu novamente. Cecília entrou, seguida por Jonas, nosso contador, e Padre Tomás. A expressão de surpresa no rosto de Maurício era evidente. "Por que o padre está aqui?" sussurrou para Débora, alto o suficiente para que todos ouvíssemos. Luísa esperou que todos se acomodassem antes de responder.
Helena deixou instruções muito específicas sobre quem deveria estar presente na leitura de seu testamento, explicou ela, abrindo uma pasta de couro sobre a mesa. E agora que estamos todos aqui, podemos começar. O ar na sala estava carregado de tensão. Maurício me encarava com hostilidade mal disfarçada. Débora examinava as unhas, fingindo desinteresse, embora a rigidez de sua postura denunciasse sua ansiedade. Cecília me lançou um olhar encorajador. Jonás parecia desconfortável, remexendo-se constantemente em sua cadeira. Apenas Padre Tomás mantinha uma expressão serena, as mãos cruzadas sobre a mesa, como se estivesse ali apenas como observador. Luísa pigarreou e começou a ler o documento que mudaria para sempre o curso de nossas vidas. Eu, Helena Cavalcante Nogueira, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, venho por meio deste testamento expressar minhas últimas vontades. E assim, o palco estava armado para a revelação que Helena havia cuidadosamente planejado. Lia e Bernardo, para o sol forte que banhava São Paulo naquela manhã. No carro, abri finalmente o envelope com a carta pessoal de Helena. Meu amado Silvio, começava ela. Se você está lendo isto, é porque meu plano funcionou exatamente como eu esperava. Não me orgulho de ter que recorrer a estas medidas, mas conheço nosso filho melhor do que ele imagina. Maurício tem um bom coração, mas se perdeu no caminho. A ambição e a influência de pessoas como Débora o cegaram para os verdadeiros valores que tentamos lhe ensinar. Continuei lendo em silêncio, cada palavra de Helena tocando profundamente meu coração. Ela falava sobre seu amor por mim, sobre sua admiração pela minha jornada de recuperação, sobre sua esperança de que Maurício eventualmente encontrasse seu caminho de volta aos valores familiares. Não desista dele, pedia ela no final. Por mais difícil que seja, por mais que ele o magoe, lembre-se de que também já estivemos perdidos um dia. Todos merecem a chance de se redimir. Dobrei cuidadosamente a carta e a guardei no bolso interno do paletó, próximo ao coração. Helena, mesmo não estando mais fisicamente presente, continuava a me guiar, a me aconselhar, a me amar. 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Maurício. Pai, sua voz soava diferente, despida da habitual arrogância. Podemos conversar? Combinamos de nos encontrar na fazenda IP Amarelo, em Brotas. Era um terreno neutro, um lugar que guardava boas memórias para ambos. Pescarias no lago, cavalgadas pelos campos, noites ao redor da fogueira contando histórias. Quando cheguei, Maurício já me esperava na varanda da casa principal. Sozinho, sem Débora. Ela me deixou, disse ele sem preâmbulos quando me aproximei. Assim que percebeu que não teria acesso imediato ao dinheiro. Nem esperou 24 horas após a leitura do testamento. Não respondi imediatamente. Parte de mim queria dizer, eu te avisei, mas sabia que não era o que ele precisava ouvir naquele momento. Sinto muito, disse finalmente, sentando-me ao seu lado. Não sinta, respondeu ele, um sorriso triste nos lábios. Mamãe estava certa sobre ela, como estava certa sobre tantas coisas. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando o sol se pôr sobre os campos verdejantes da fazenda. Foi Maurício quem finalmente quebrou o silêncio. Li a carta dela, disse ele, a voz embargada. A carta que mamãe deixou para mim. E o que dizia? Perguntei suavemente. Que ela me amava incondicionalmente, que acreditava no meu potencial, que sabia que eu encontraria meu caminho de volta, mesmo que levasse tempo. Ele fez uma pausa, enxugando uma lágrima furtiva. Ela descreveu exatamente o que aconteceria após sua morte. Como eu reagiria, como Débora me abandonaria, como eu me sentiria perdido. Sua mãe sempre teve um dom para entender as pessoas. Comentei. Pai, ele me olhou diretamente nos olhos. Eu sinto muito, pelo que disse, pelo que fiz, por tudo. Aquelas palavras, tão simples e diretas, continham um peso enorme. Era o primeiro passo de um longo caminho de reconciliação. Eu sei, respondi, colocando a mão em seu ombro. E eu te perdoo.
Naquela noite conversamos como não fazíamos há anos, sobre Helena, sobre a empresa, sobre os erros do passado e as possibilidades do futuro. Maurício me contou que já havia entrado em contato com a Clínica Nova Vida, não por obrigação do testamento, mas porque genuinamente queria entender melhor aquela parte da minha história. Nos dias e semanas que se seguiram, começamos lentamente a reconstruir nossa relação. Não foi fácil. Havia mágoas profundas de ambos os lados, hábitos arraigados de desconfiança, momentos de recaída nas velhas dinâmicas. Mas havia também um desejo sincero de mudança, um compromisso com o legado de amor e sabedoria que Helena nos deixou. 6 meses depois, estamos aqui, trabalhando juntos na empresa, aprendendo um com o outro. Maurício traz ideias frescas e ousadas. Eu contribuo com experiência e cautela. Juntos, encontramos um equilíbrio que tem impulsionado a Nogueira Construções a novos patamares. Ele dedica 2 tardes por semana à Clínica Nova Vida, onde iniciou um programa de mentoria profissional para pacientes em recuperação. No início, foi apenas por obrigação, mas agora vejo em seus olhos o mesmo brilho que Helena tinha quando ajudava alguém. Aquela satisfação profunda que vem de fazer diferença na vida de outra pessoa. Quanto a Débora, soubemos recentemente que está noiva de um empresário do ramo de petróleo. Desejamos sinceramente que encontre o que procura, embora suspeitemos que a felicidade verdadeira continuará a escapar-lhe enquanto buscar apenas bens materiais. Cecília voltou para a Europa, mas vem nos visitar com mais frequência. Nos finais de semana, quando estamos todos reunidos na Fazenda IP Amarelo, quase posso sentir Helena sorrindo, satisfeita por ver sua família unida novamente. E eu continuo administrando nossos negócios, honrando o legado que construímos juntos. À noite, muitas vezes me pego conversando com Helena, contando-lhe sobre meu dia, sobre os progressos de Maurício, sobre as pequenas alegrias e desafios cotidianos. Sei que, de alguma forma, ela me ouve. No final, aquela frase que lancei a Maurício no dia em que fui expulso de casa, "Você leu todo o testamento?", transformou-se em algo muito maior do que uma simples provocação. Tornou-se um lembrete de que, na vida, raramente enxergamos o quadro completo à primeira vista. É preciso paciência, humildade e, acima de tudo, amor para compreender as complexas tessituras do destino que nos une. Helena sabia disso e, em sua sabedoria, deixou-nos não apenas uma herança material, mas um caminho para a reconciliação e o recomeço. Um caminho que, passo a passo, dia após dia, Maurício e eu continuamos a percorrer juntos. E assim termina mais uma história de vida real aqui no canal Meu Avô Falou. Como vocês puderam acompanhar, minha trajetória com Maurício foi marcada por altos e baixos, por mágoas profundas e, finalmente, por uma reconciliação que só foi possível graças à sabedoria de Helena. Quando minha esposa partiu deste mundo, deixou muito mais do que bens materiais. Deixou um plano meticulosamente elaborado para salvar nossa família que estava se desintegrando. Ela conhecia nosso filho melhor do que ninguém e sabia que a ganância, alimentada pela influência tóxica de Débora, o estava consumindo. Naquele dia, quando fui expulso de minha própria casa e perguntei a Maurício se ele havia lido todo o testamento, eu já sabia que Helena não me deixaria desamparado. Não pelo dinheiro ou pelas propriedades, mas porque ela sempre acreditou na possibilidade de redenção, tanto a minha quando lutei contra o alcoolismo, quanto a do nosso filho. O que aprendi com tudo isso? Que as pessoas podem mudar sim, que nunca é tarde para reconstruir pontes que pareciam definitivamente queimadas, que o amor verdadeiro vai muito além da presença física. Helena continua guiando nossa família, mesmo não estando mais entre nós. Hoje Maurício e eu administramos juntos a empresa que construí com Helena. Ele dedica parte de seu tempo à Clínica Nova Vida, não mais por obrigação, mas porque descobriu o valor de ajudar pessoas que lutam contra dependências, assim como eu lutei um dia. Débora, como era de se esperar, desapareceu assim que percebeu que não teria acesso fácil à fortuna.
A mansão no Morumbi continua lá, preservada como Helena gostaria. Não mudamos a decoração, não demolimos paredes, mantivemos intactas as memórias que construímos ali. Às vezes, quando caminho pelos corredores à noite, quase posso sentir a presença dela, seu perfume suave, seu sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas a maior vitória não foi manter a casa, a empresa ou o dinheiro. Foi recuperar meu filho. Foi ter a chance de mostrar a ele que as pessoas não são definidas pelos seus piores momentos, que todos merecem uma segunda chance. Foi poder abraçá-lo novamente e sentir que finalmente ele me via como eu realmente sou. Não mais o velho cachaceiro, mas um homem que caiu, levantou e seguiu em frente. Se você está assistindo a este vídeo e enfrenta conflitos familiares que parecem insuperáveis, saiba que há sempre esperança. Pode levar tempo, pode exigir paciência, pode doer como nunca antes, mas a reconciliação é possível. Como dizia Helena, depois da tempestade, o céu sempre se abre novamente. Agora quero pedir um favor especial a vocês que acompanharam minha história até aqui. Este canal, Meu Avô Falou, existe para compartilhar histórias reais que podem inspirar, ensinar e confortar. Se esta narrativa tocou seu coração de alguma forma, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e deixe seu like. Mas principalmente, comente abaixo, conte sua própria experiência. Você já viveu algum conflito familiar que parecia impossível de resolver? Conseguiu superá-lo? Ainda está lutando para encontrar um caminho de reconciliação? Seus comentários não apenas me ajudam a continuar compartilhando estas histórias, mas também podem iluminar o caminho de outros que enfrentam desafios semelhantes. E se puder, considere fazer uma contribuição através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazer mais vídeos diariamente. Produzir conteúdo de qualidade exige tempo, dedicação e recursos. Sua ajuda, por menor que seja, faz toda a diferença para que possamos continuar levando estas histórias de vida a cada vez mais pessoas. Este trabalho é feito com muito amor e dedicação, e sua participação é fundamental para que ele continue crescendo. Como diz aquele velho ditado que meu avô sempre repetia: quem conta um conto aumenta um ponto, mas quem ouve uma história multiplica a sabedoria. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Nos vemos no próximo vídeo do Meu Avô Falou.